Por mais que eles possam afetar adultos e idosos, são as crianças entre 3 a 11 anos que frequentam escolas as mais acometidas. Estou falando do piolho. E se você não sabe, eles fazem as pessoas se coçarem há milhares de anos. E as tentativas de acabar com eles também começaram lá atrás. Hoje a gente tem tratamento mais seguro e eficaz, porque eu sei que você deve ter alguma receitinha na sua casa, né? Mas antes da gente falar com um especialista, a gente tem uma curiosidade. Você de casa sabia que existe uma clínica especializada em retirar piolhos? Vamos assistir. Quando a gente escuta a palavra piolho, automaticamente dá aquela coceirinha na cabeça, não é verdade? Segundo a Fiocruz, 30% das crianças brasileiras são afetadas pelos piolhos. Eu vim até São Paulo porque aqui existe uma clínica especializada para tirar todos esses parasitas da cabeça. A Cíntia trabalha aqui e vai contar pra gente, então, como é que acontece o processo. Cíntia, é aquele método tradicional que todo mundo que já pegou piolho na vida, com certeza a mãe colocou a toalha branca, virou de ponta cabeça e foi passando o pente fino, é assim que funciona? Então, nosso método é 100% natural. A gente atende crianças de todas as idades e com a ajuda de um pente fino e um condicionador com óleos naturais, conseguimos remover tanto o piolho como a lêndia. Olha que legal! E esses óleos naturais, eles servem para quê? O óleo natural ajuda para acalmar os sintomas da pediculose, que é lavanda, alecrim, uma mistura aí que a gente fez, para conseguir retirar sem puxar tanto e ajudar a acalmar um pouquinho essa coceira, vermelhidão do cabelo. E conta pra gente como é que surgiu a ideia de criar, então, uma clínica especializada para tirar piolhos. A gente começou há 6 anos. A Mariana, que é a fundadora, ela tem filhos. Ela teve essa visão de mercado que estava faltando aqui, né, no São Paulo, porque tem em outros lugares do mundo. Tem no México, onde a gente é originária. Ela que fez esse método com uma fusão de coisas para levar uma solução natural para as mães, para as crianças, que seja bem mais fácil para eliminar esse problema do piolho. O piolho, a fêmea, né, coloca até 10 ovos por dia. No ciclo, eles nascem 6 dias a 7 dias depois de ter sido colocados. Eles ficam grudados bem pertinho do couro cabeludo, mas muito grudados, por isso que é difícil a retirada, não caem como a água. Aí eles ficam bem grudados, aí com a ajuda do pente fino, que conseguimos remover tanto a lêndia como o piolho, né, que já é adulto. E quais são os lugares onde eles costumam ficar mais? São os lugares que considerados quentinhos da cabeça? Então, geralmente na parte daqui da cima e embaixo na parte da nuca, que fica bem mais vermelho, que aí eles acostumam a ficar. Quanto tempo demora para limpar uma cabeça que está com piolho? Então, nosso método de 2 sessões. A pessoa chega aqui primeiro, a gente faz o método completo, geralmente uns 45 minutos. Vai depender do nível de infestação, comprimento do cabelo, tipo de cabelo. Aí a pessoa tem que voltar entre 5 a 7 dias para fazer uma segunda sessão. É importante essa segunda sessão por conta do ciclo de vida do piolho. Quando a pessoa chega, a gente não tem certeza de se o piolho colocou lêndias nesse mesmo dia, que ainda são diminutas, e não conseguimos tirar com o pente fino, né? Então, 7 dias após, essa lêndia fica ou mais gordinha, ou vira um mini piolinho que ainda não coloca outras lêndias, e conseguimos terminar com essa infestação. Qual que é a diferença do pente de aço para o pente de plástico tradicional que as pessoas estão mais acostumadas? Então, o pente de aço, ele é muito fechado. Agora que eu mostro para você como que ele é bem fechadinho, os dentinhos dele de aço muito fechado, e a lêndia é diminuta. Então, quando você usa o pente de plástico, os dentinhos, né, por falar do pente, eles são grossos. Aí não fica a lêndia dentro desse espaço, só o piolho grande. Então, se você realmente quer tirar a lêndia, tem que ficar com um pentinho bem fininho para conseguir remover certinho cada uma das lêndias.
passe sempre um pente fino no seu cabelo, independente de você estar ou não com piolho. E pegou piolho? Passa lá o condicionador, o pente fino de aço e aí é só alegria. Tchau, tchau, piolho. É isso. Com certeza você de casa lembrou de alguma época da escola, né? Pois é. Para esclarecer ainda mais as nossas dúvidas, a gente conversa com o biomédico e tricologista Dr. João Gabriel Fernandes. Boa tarde, doutor. Vou falar que eu fiquei desesperada de ver o piolinho ali. Falei, não. Boa tarde, Abi. Boa tarde para todos em casa. E é muito agoniante. Não é? Eu não sou muito de ter agonia com praticamente nada. Mas piolho é uma coisa, quando a gente vê aquele monte de bichinho se mexendo e saltando. Uhum. Inclusive, sabia que lembra uma vez que eu trouxe aqui e demonstrei para vocês o tricoscópio? Aham. 2 vezes eu já vi piolho no tricoscópio. Porque dá pra ver ali, né? E é terrível. Você vê aquele bichinho que ele é muito pequenininho, mas no tricoscópio é aquele monstrão gigante, porque amplia 100 vezes o tamanho real dele. Nossa. Então é surreal. Doutor, antes mudou o cabelo, adorei. Muito obrigado. Ficou muito bom. chique, ficou. Porque todo mundo ficava falando pra mim, você é tricologista e é calvo? Eu falei, eu não sou calvo, eu só corto o cabelo. Aí eu deixei crescer pra comprovar e também fiquei mais parecido com o Álvaro. É isso que eu ia falar, ficou igualzinho o cabelinho do ladinho. Doutora, a gente viu um pouquinho ali falando sobre o piolho e ela falou dos ciclos. Quais são esses ciclos do piolho, né? Porque às vezes a gente acha que tem, tirou e acabou, mas não é bem assim, né? Não é bem assim. O piolho, ele começa pela fase de lêndia. A lêndia nada mais é do que os ovos do piolho. O filhotinho. O filhotinho. E depois disso, esse piolho, ele vai eclodir, esses ovos vão eclodir e vai ter um filhotinho. Este filhotinho, ele ainda não está na sua maturidade para que ele consiga botar novos ovos. Então, ele vai passar por mais um período de vida que é muito curto, coisa assim, de dias, ele já se torna maduro o suficiente para poder botar novos ovos. É por isso que o trato do piolho, ele é tão complexo. Nossa. Porque em poucos dias, ele já coloniza milhares e milhares de gerações futuras. Enquanto nós, seres humanos, a gente demora 20 anos para considerarmos uma nova geração, o piolho ele tem novas gerações em questão de dias. Então, algumas semanas sem fazer o trato, a criança fica com a cabeça totalmente infestada de piolhos. Gente, que perigo. E, doutor, a gente viu ali algumas formas de tratar, né? Quando a gente fala de piolho, em criança, geralmente a criança coça o cabelo. Mas é possível a gente tá com piolho e não sentir? Abi, é pouco provável. Se a gente for pensar, o couro cabeludo é uma região muito sensível. Sim. Então, dificilmente algo que encosta no nosso couro cabeludo a gente não vai conseguir sentir. Até porque o piolho ele está ali gerando uma agressão no couro cabeludo. Porque o piolho ele é um parasita que se alimenta predominantemente de sangue. Logo, ele tem que te machucar para ele se alimentar. Então, dessa maneira, é muito difícil ter uma infestação de piolho e não perceber, porque vai causar bastante incômodo. Algumas pessoas vão ter aquele comichão porque ele vai estar andando. Sabe quando tem uma formiguinha? Né? Você pensa, nossa, tem alguma coisa esquisita. Você olha, não é nada. E quando você bate bem o olho, uma formiguinha diminuta andando na nossa pele. Então imagina o piolho, porque não vai ter um. Normalmente são centenas. E, doutor, tem algumas coisas que eu queria saber se é mito ou verdade. Quando eu era criança, as pessoas falavam, e o doutor Bactéria fala um pouquinho disso, das bactérias, do quentinho. Então, quem usa boné, por exemplo, pode ter mais porque tá quentinho. Cabelo sujo que tinha piolho. Isso é verdade ou não, doutor? Não que isso seja propício para o piolho infestar, mas isso favorece o processo. Porque o piolho ele precisa de um local quente e úmido. Então, pessoas que lavam pouco o cabelo ou mantêm o cabelo coberto por muito tempo, normalmente vai propiciar esse ambiente quentinho e aconchegante para que o piolho possa se acasalar e possa acabar liberando mais ovos no couro cabeludo. Então, sim, fora que vamos pensar o seguinte, o que de fato faz eliminar o piolho? Lavar o cabelo. Então, se a pessoa lava pouco o cabelo, nada mais é do que ela está permitindo que ali colônias e colônias e colônias de piolho infestem cada vez mais. Então, sim, não está errado que o uso do boné pode agravar a infestação de piolhos,
Não lavar o cabelo pode agravar a infestação de piolhos, igual ela demonstrou no vídeo, que ela indica com que o cliente vá lá, a criança ou adulto, a depender, vai lá para fazer a remoção, mas depois de 3 a 5 dias precisa voltar, porque aquela lêndia, ela vai completar o seu estágio, vai se tornar um piolho maduro e vai botar mais ovos. Então é muito rápido. Então imagina, se a pessoa fica 3, 4, 5 dias sem lavar o cabelo, vai dar uma semana, ela vai estar com muito mais piolho. Então o que ajuda mesmo é você lavar o máximo possível. E como que ele vai enxergar a gente, doutor? Vou entrar nessa cabeça aqui. Como é que isso acontece? Isso acontece por contato, único e exclusivamente por contato. Então você precisa ter contato físico direto com uma pessoa que está infestada por piolhos. Por isso que é comum a mãe ou o pai pegar da criança. E a criança na escola avisar todo mundo, porque todo mundo tem que limpar a cabeça também, né, doutor? Todo mundo. E também vamos pensar o seguinte, nós adultos, por mais que a gente goste de conviver, a gente não fica agarrado se abraçando o tempo inteiro. Até por uma questão de boa conduta social, a gente não fica se abraçando. Agora, as crianças, elas não têm nenhuma malícia que um adulto tem. A criança, ela vive se abraçando. Eu vejo, por exemplo, pelo Álvaro e pela priminha dele. Ela é alguns meses mais velha do que ele, mas ela já tem mais sensibilidade de tocar, apertar, abraçar, beijar. Ela não pode ver ele que ela quer abraçar. Então a criança o tempo inteiro quer abraçar o coleguinha, a coleguinha. A criança, ela é muito amorosa e a criança manifesta esse amor através do contato físico. Então a criança está sempre em contato com a outra. Fora que a criança, ela tem aquela visão muito do coletivo. Então, se a criança ela gosta muito da outra, ela quer que use escova de dente dela, ela quer que coma o lanchinho dela. Ela quer escova de cabelo dela. A escova de cabelo, o prendedor. Ah, amiguinha, você não tá com o prendedor? Toma o meu. Então, a criança, ela é muito de compartilhar os objetos que ela tem. Então, a criança pega com mais facilidade, porque a criança, ela compartilha com mais facilidade. Com certeza. E, doutor, o que pode acontecer com um couro cabeludo repleto de piolho? A gente pode ficar doente? Que tipo de doença pode acontecer? Quando a gente fala de infecções graves, é um pouco especulativo, porque não existem algumas infecções que são transmitidas diretamente pelo piolho. É que depende se esse piolho ele está infectado por uma bactéria. Tá? Porque se esse piolho estiver infectado, porque quando a gente fala de piolho, a gente fala de infestação e não infectação. Porque a infestação é algo mais macroscópico, a gente vê um piolho. Sim. Bactéria é mais microscópico. Então o piolho pode estar contaminado por uma bactéria. E aí, dessa maneira, ao picar, ele pode transmitir uma doença mais grave. Agora, de modo geral, o que o piolho faz? Se for uma infestação recorrente, como ele se alimenta de sangue, ele pode causar desde uma deficiência leve de ferro até uma anemia grave. E nós sabemos, já conversamos outras vezes sobre o assunto, que a anemia ela pode provocar uma série de sintomas ruins. Igual, tem um amigo que ele é neuropediatra. Inclusive, nós estávamos conversando outro dia que tem muitas crianças que têm falta de atenção, que não conseguem se concentrar, dificuldade de aprendizagem, porque tem anemia. A criança que é muito dispersa, dificuldade de memorização. Aí pensa que a criança tem algum outro problema neurológico ou comportamental. Na verdade, a criança tem uma deficiência. Então pensa, se a criança recorrentemente ela é infestada por piolho, ela pode ou desenvolver com mais facilidade uma anemia, ou ela pode agravar uma anemia pré-existente por causa de uma má alimentação. Então, embora seja uma doença consequência da infestação por piolho, não é todo mundo que vai ser infestado que vai ter, é uma coisa muito grave a anemia acarretada. E o couro cabeludo fica todo machucado. Então também a gente não vai, a criança muitas vezes pode não conseguir se concentrar porque ela está se coçando o tempo inteiro. Doutor, antes da gente ir para a nossa operação piolho, tem perguntinha do Léo. É isso aí, doutor. Existe algum tipo de vitamina que a gente tem no sangue ou que faça alguma coisa em relação à alimentação que o piolho não goste, que ele se afaste? Léo, atualmente isso é muito mitológico. Por quê? É igual, por exemplo, picada de mosquito. Falar, não, se você suplementar vitamina B12, o mosquito ele não te pica. Não tem uma comprovação. E também nós não temos, falando até que empiricamente, nós não temos estatisticamente uma margem muito grande para a gente falar, isso resolve. Não temos. Então, atualmente, até onde se sabe, isso é mito. Não há nada que possa comer, se alimentar ou beber, vai afastar os piolhos. Boa. Vamos lá para a nossa Shopee?
A gente tinha... Essa é a feminina. A Choquita. Muito legal. Ela tá com o cabelo bonito, ó, doutor. Olha o cabelo sedoso. Olha o brilho natural do cabelo dela. Lavaram, fizeram uma escova nela. Doutor, mão na massa. A gente viu ali algumas coisas que a gente, desde criança, vê a mãe, que é o pente fino, né? Que a mãe passava, doía até quando terminava de passar. Como a gente deve tirar o piolho da cabeça? O piolho, ele tem que ser retirado, primeiro ponto, com delicadeza. Não por causa do piolho, mas por quem está com piolho. Por quê? Eu lembro quando eu era pequeno, eu não me lembro de ter pego muito piolho, mas eu tinha uma prima que ela tinha piolho com recorrência. E quem tirava era sempre minha mãe. Então, eu lembro que no começo, você sempre tira com um pouco de cuidado. Mas depois de tanta frequência... Você vai perdendo a paciência, que tem um monte? E só arranca. Então, normalmente, como que tem que fazer? O piolho, lembra que ele não se alimenta de queratina. Tá? Então, o cabelo tem vida? Não, o cabelo é queratina. O piolho se alimenta de sangue. Vai estar no couro cabeludo. Vai estar no couro cabeludo. Então, a depender do comprimento do cabelo, vai ser uma tarefa que depende de paciência. Tá? Então, a extração, primeiro ponto, a gente tem que usar um emoliente. Tá. Esse emoliente vai servir primeiro para facilitar do piolho colar. Tá. Então, por exemplo, não foi explicado no vídeo sobre o condicionador? Porque o condicionador ele vai fazer com que o piolho ele fique ali mais coladinho. Ele vai tentar deslizar um pouco ali, né? Exatamente. E além disso, vai facilitar você conseguir passar o pente. Porque a extração do piolho não é química, a extração do piolho ela é puramente mecânica. Tá? Por isso que não é um produto químico. Que vai passar e vai cair. Não vai. Tanto que, por exemplo, medicação para matar piolho, ela não mata lêndia. Então, de qualquer maneira, o que resolve o combate ao piolho é a extração física. É a extração. Por isso que usar remédio em casa, ou ir até uma clínica para extrair piolho, ou fazer a forma caseira tradicional de tirar 1 a 1, vai ser, o mais eficaz vai ser tirar no 1 a 1. Entendi. Tá? Então, o primeiro ponto, sempre vai ter que puxar o piolho, né? Essa extração vai começar da raiz, sentido a ponta dos fios. Tá. Então, se a criança, por acaso, tem o cabelo mais longo, vai dar um pouco mais de trabalho. Vai até lá embaixo. Vai até lá embaixo e, querendo ou não, uma parte desses piolhos ela vai acabar se prendendo no caminho. Por isso que é um trabalho de repetição. Por isso que passou o pente, eu acho que depois de 2 a 3 passagens no máximo, vai ali no potinho com água e vinagre e limpa. Porque o piolho ele precisa ter pelo menos 30 minutos em contato com água e vinagre para que ele consiga de fato morrer. Ufa. Tá? Senão ele não morre. Então, por exemplo, tem pessoas que fazem isso e deixam no balde só com água. Ou faz assim na toalha. Ou faz na toalha. Não vai ser eficaz. Então, tirou o piolho, lava o pentezinho na água com vinagre. Tá. Então, sempre tenta fazer uma proporção de metade de água e metade de vinagre de maçã. Vinagre de maçã. Tá bom? Que ele é menos irritante. Tá bom? Então, meia água, meio vinagre de maçã, porque o vinagre puro ele é muito ácido, também pode incomodar a cabecinha da criança. E lembrando que como o piolho ele vai morder a cabecinha da criança, o que vai acontecer? Na hora de jogar vinagre pode arder. Então é legal fazer essa mistura para evitar essa irritação. Boa. Tá? E doutor, o que pode fazer no couro cabeludo para melhorar? Porque ele vai ficar super sensível. Muito legal. Dá para fazer uma misturinha de óleo vegetal com óleo essencial. Então, óleo vegetal, qual que é legal para aplicar no cabelo, no couro cabeludo? Óleo vegetal de semente de uva, óleo vegetal de abacate, tá? São 2 óleos essenciais muito bons, fácil de aplicar e fáceis de remover. Então, qual seria uma sequência interessante? Primeiro ponto, vamos fazer uma pré-lavagem com água e vinagre. Tá. Metade de água e metade de vinagre. Aplica no couro cabeludo, deixa ali uns 20, 30 minutos. Tá. Aí depois aplica um condicionador e começa esse processo de extração. Tá. Terminou de extrair, lava o cabelo com shampoo normal. Tá. Lavou o cabelo com shampoo normal. O que a gente pode fazer na sequência? Pega 1 colher de sopa ou 2 colheres de sopa, a depender do tamanho do cabelo. E aí você mistura com 2 gotinhas de óleo essencial de melaleuca e 2 gotinhas de óleo essencial de lavanda. Porque a melaleuca tem efeito bactericida e cicatrizante. E a lavanda ela tem um poder mais cicatrizante e calmante. Então a calma vai trazer aquela calmeia para a pele. Só que tem que estar misturado, porque se aplicar o óleo essencial direto, também pode irritar o couro cabeludo. Então mistura o óleo vegetal, que vai ser um carreador, um transportador, e o óleo essencial. Faz essa mistura, aplica no couro cabeludo, massageia, deixa ali mais uns 20 minutinhos e repete a lavagem apenas com o shampoo.
Boa. E aí, depois de 3 a 5 dias, repete o processo. Fez isso 1, 2 semanas e persiste, aí é interessante procurar um pediatra, tá bom? Que aí ele vai verificar a necessidade de entrar com alguma medicação. E fazer os exames de sangue, de repente, né, doutor? Para ver se tem anemia. Boa. Doutor, maravilhoso. Adorei esse tema, viu? Eu também. Eu Achei achei muito muito divertido. simples e muito versátil. Muita gente passa por isso. Você de casa aproveita para seguir o doutor na internet, fazer perguntas para ele, @drdoutor.joaogf. O telefone 11 95226 8060. Doutor, muito obrigada, Foi viu? um prazer, Água. Adorei, adorei. Manda beijos para sua casa. Gratidão. A Nath mandou um beijo para Manda você, beijo pra ela. pro Léo. A mulher do Léo nem se fala porque ela conversa com ela todas as madrugadas. Direto, quase todos os dias. Alguma coisa em comum elas têm ali, crianças pequenas. Coisa Valeu, boa.